Minha gente, nessa terça-feira fria aqui de Curitiba, algumas reflexões e comentários sobre o que vem acontecendo no Brasil. O Lula foi para a Itália agora, marcou hoje, e ele foi restabelecer os contatos do Brasil com o mundo, foi recuperar aquilo que tinha sido destruído pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, Guedes e essa gente doida toda. Mas, antes disso, ele faz uma declaração bonita, como todas a que faz internamente, sobre o preço dos combustíveis. Ele diz: reduzimos o preço dos combustíveis e podemos reduzir mais. Aí eu fico pensando, podemos reduzir mais? Então, por que não reduzimos? Porque a redução do preço do petróleo faz desabar a inflação interna no país. O que está por trás disso tudo? O que é que segura as atitudes importantes e necessárias do Lula? Eu vejo a crise entre o Alexandre Silveira e o Prates da Petrobras. O Alexandre Silveira faz uma crítica pesada ao Prates, dizendo que ele pode ficar de cara feia, mas que não tem cabimento o preço do gás internamente no Brasil. Olha, 75% do gás fornecido ao país é extraído do próprio país e colocado dentro de botijões de 13 quilos e transferido para a indústria através dos gasodutos. 75% é brasileiro, refinado no Brasil. E isso custa, o preço de custo de cada botijão desse é R$16. Está sendo vendido, vocês sabem por quanto, é só vocês verificarem quanto pagam na casa de vocês. Quando o gás é importado, ele passa a ter um custo de R$33. E daí vem aquela história do preço internacional e o preço do botijão de 13 quilos custa esse rigoroso absurdo. O que diz o Alexandre Silveira sobre o Prates? Ele está, ao invés de colocar o gás no mercado interno, colocar dentro dos gasodutos e fornecer um gás barato para a nossa indústria poder se desenvolver, garantir empregos e tudo mais, ele está injetando o gás nos poços de petróleo aberto de pressão. Os Estados Unidos injeta, dados que eu vi, vocês confiram depois aí, para ver se eu estou falando com precisão ou não, mas de qualquer forma será muito aproximado. Os Estados Unidos injeta 14%. O Brasil está injetando 44%. Injeta por quê? Ele injeta para aumentar a produtividade dos postos, para extrair mais petróleo mais rapidamente. E o que acontece com o nosso petróleo? O Prates se recusa a investir nas usinas, a reestatizar as usinas que foram vendidas, a modernizar as que já existem e a criar novas usinas de refino no Brasil. Então, ele está exportando gás. Os Estados Unidos está nessa crise que se envolveu com a China, com a Rússia e a Ucrânia, onde a Ucrânia é bucha de canhão, ele está restabelecendo a amplitude das suas reservas. Então, nós estamos mandando gás cru para os Estados Unidos, e daí nós importamos o gás refinado, com lucros incríveis para o setor privado e para os importadores de gás e de combustível refinado, óleo e gasolina. Então, vocês vejam, o jogo da Petrobras, dentro desse aspecto denunciado pelo Alexandre Silveira, é muito claro. Eles, ao invés de baixar, segundo o Alexandre, 62% do preço do gás para a indústria, por exemplo, que pode ser feito imediatamente, porque é colocado nos tubos, nos condutores, ao invés de fazer isso, nós estamos com o preço lá em cima e importando o gás de uma forma fantástica e mandando esse óleo cru para fora do Brasil. Isso é um verdadeiro descalabro. O Lula está preso nisso. Eu não sei que compromissos eleitorais surgiram nessa frente ampla para que o presidente continue batendo com força, mas esses ministros e esse presidente da Petrobras, que eu não sei de onde saíram, resistam. Por outro lado, o Alexandre Silveira, que parece estar certo nesta situação,
está garantindo a continuidade da privatização da Petrobras. E a nossa Copel aqui está em processo de venda, inclusive com um decreto do Bolsonaro que legalizava a ilegalidade, que já devia ter sido revogado no primeiro dia do mandato do Lula. Um grupo aqui de deputados paranaenses, federais, estaduais, inclusive a própria Gleisi, estiveram falando com o Alexandre Silveira, estiveram falando com a Haddad, falando com uma porção de gente, mas tem que falar com o Lula, é o Lula que determina isso. O que é que está acontecendo nesse jogo? Por que este roubo? Bom, a mim está parecendo que o Lula não está profundamente interessado na estatização da Petrobras, nem na não estatização da Copel. Ele está com aquela ideia na cabeça que, tendo o controle das ações ordinárias e a tal golden share, ele pode controlar a empresa, mesmo com a participação do capital, que ganha muitos lucros externo e interno, e pode fornecer, com o tempo, um combustível num preço mais razoável para o Brasil. Mas cá entre nós, se nós não tivermos o petróleo nas mãos do governo brasileiro servindo aos interesses de desenvolvimento do país, se nós não tivermos a Eletrobras completamente estatizada, com combustível barato, porque a energia, minha gente, é como oxigênio para a nossa vida. A energia é absolutamente necessária ao desenvolvimento do país e à qualidade de vida das pessoas nas suas casas. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos que abrir os olhos para isso tudo. É claro que nós não temos nenhuma dúvida que o apoio que demos ao Lula era absolutamente necessário e nós depositamos uma grande esperança na evolução do pensamento político do Lula, daquela social-democracia atrasada, semicolonizada, para uma posição nacionalista mais correta. E o discurso dele, a cada dia, confirma isso. Mas a prática do governo muito pouco tem a ver com o discurso. Claro que está muito melhor do que um governo bolsonarista comandado por militares que só pensam na corporação, nas vantagens pessoais que conseguem nesse processo todo e que esqueceram que eles são militares de um país como o Brasil. Todos? Acredito que não. Apenas uma parte aí das famosas elites que corporativamente assumiram a condição de guerreiros por interesses próprios, porque o corporativismo nada mais é do que uma manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Minha gente, eu fiz essas observações agora para a gente acompanhar esse processo. O discurso do Lula é perfeito, a prática tem muitos defeitos. Valeu, minha gente.